Bom, vamos voltar agora para a última palestra do dia. A palestrante é a Jéssica Espada. Ela tem mestrado em Biologia Química pela Unifesp, eu não sei se é isso mesmo. Doutorado em Biotecnologia pela USP, ICB. É pós-doc na UFABC com estágio na University of California, Davis, pela FAPESP. Ela vai apresentar a palestra intitulada Produção in vitro de embriões bovinos, desafios e avanços. Então, eu vou passar para a Jéssica. Obrigada, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui para essa palestra. E vamos começar? Não sei se eu preciso fazer alguma coisa. Não, já tá aparecendo a sua apresentação na tela. Tá bom, obrigada. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da produção de embriões in vitro em bovinos, né? Então eu vou falar alguns desafios que nós temos, o quanto nós já avançamos, as vantagens de utilizar a produção in vitro, né, de bovinos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu fiz aí no programa, né, que eu fiz o meu doutorado pelo programa de biotecnologia aí da USP, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que eu tive, o que eu consegui com isso, e no que eu estou trabalhando atualmente. Bom, vamos lá. A biotecnologia animal, ela tem diversas aplicações, né? E, no geral, o objetivo dela é sempre aumentar a produção de alimentos. Quando a gente pensa em biotecnologia animal para o consumo, né, para o consumo humano, o que a gente procura é aumentar a produção de alimentos, aumentar a eficiência dos sistemas de produção atual, aumentar a qualidade dos produtos que nós temos gerado. Uma coisa que às vezes a gente não associa diretamente é que a agregar biotecnologias, né, a produção animal, ela também tem um efeito de aumentar a sustentabilidade de todo o sistema, né, de produção atual que nós utilizamos hoje em dia. Nesse ponto, a bovinocultura, né, que é a produção de bovinos, né, para uso benefício humano, digamos assim, né? Então, os bovinos, eles são considerados animais domésticos, né? Animais domésticos no sentido de foram domesticados e são utilizados para produção de produtos humanos, né? Produtos de interesse humano, para consumo humano. E aí nós podemos pensar naquelas coisas diárias, né? Carne, leite, os derivados, então queijo, iogurtes, são diversos produtos que são gerados a partir da bovinocultura, né? E que tem um papel aí muito importante na alimentação, no consumo dos seres humanos. Com o crescimento populacional, o aumento do poder aquisitivo, né, da população, também ocorre um aumento de demanda desses produtos. Quanto maior a minha população e quanto maior o poder aquisitivo dessa população, mais eu vou ter o consumo de carne, leite e dos derivados. Então, maior a demanda de produtos da bovinocultura. Então, é fundamental, é essencial aumentar a eficiência dessa produção. Eu preciso garantir que com esse crescimento de demanda, eu vou conseguir fornecer o suficiente para suprir essa demanda. Aí vocês podem pensar, mas nós estamos bem nisso, né? E quando se pensa no Brasil, o Brasil ele é o detentor do maior rebanho bovino do mundo. Então, o maior número de cabeças de gado do mundo
está localizado no Brasil, né, para consumo, para produção de carne. Então, isso levaria a gente a pensar que, ó, estamos bem. Mas não é exatamente o que acontece. Por quê? Aí eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês, né, esses dois gráficos, que eles mostram a quantidade o tamanho do rebanho, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o rebanho dos Estados Unidos, ele é menor, substancialmente menor do que o rebanho brasileiro. Mas quando a gente olha a produção de carne, isso aqui é em milhões de toneladas, né? A produção de carne dos Estados Unidos, ela é muito maior do que a do Brasil. E isso é causado porque nos Estados Unidos, um único bovino, um único animal, ele é capaz de produzir cerca de 130 quilos de carne. Enquanto no Brasil, um único animal, ele vai produzir só 56 quilos de carne. Então, vocês conseguem perceber isso? Não adianta eu ter um rebanho muito grande se a produção desse meu rebanho, ela não é eficiente, ela está abaixo do que ela poderia ser. Então, se você melhora a qualidade desse seu rebanho, você aumenta a quantidade de carne que você produz com menos animais. Aqui é mais um gráfico que eu trouxe para vocês. Isso são dados, se eu não me engano, dos Estados Unidos, e eles mostram que nos últimos anos o que tem acontecido é uma redução no número de vacas leiteiras, né? Aqui são as vacas leiteiras, né? Então tá ocorrendo uma redução no número de vacas, mas o que nós vemos é um aumento na produção de leite. Então, o que acontece? Nós estamos melhorando esses animais, fazendo com que um animal consiga produzir mais leite. Com isso, nós podemos diminuir o tamanho do nosso rebanho e continuar ainda assim aumentando a quantidade de leite que é produzido. Então, nós vamos conseguir suprir a demanda da população, mesmo tendo um número reduzido ou menor, né, de vacas produtoras. E aí, o Brasil, nessa história toda, né, desde o início da produção de embriões in vitro, né, o Brasil, ele é um país que desenvolveu muito essa técnica, trabalhou muito nessa técnica. E o Brasil, por muitos anos, ele foi o maior produtor de embriões bovinos in vitro do mundo. Esse gráfico aqui, ele mostra para vocês, né, então, o aumento da produção de embriões in vitro, ele está sempre crescendo, né, nas últimas décadas. Os embriões produzidos em vivo, agora ele está tendo uma redução, então o que tem se notado é uma preferência, uma migração, né, na produção de embriões, dos embriões em vivo para os embriões in vitro. E eu falei para vocês que o Brasil, durante muitos anos, foi o maior produtor de embriões in vitro, né? Não sei, na verdade, agora como está isso, porque os Estados Unidos estava quase passando o Brasil. Então, durante muitos anos, o Brasil foi o maior produtor, assim, disparado. Mas, nos últimos anos, a América do Norte, né, e aí tanto Canadá quanto os Estados Unidos, eles têm aumentado muito a produção de embriões. Diversas empresas, então o embrião ele está sendo produzido e comercializado muito na América do Norte, e aí por isso eles estão passando o Brasil, não sei se já passou ou se está em vias de passar, mas os Estados Unidos está superando o Brasil aí na produção de embriões in vitro, né? Tá, mas eu falei para vocês da bovinocultura, né, e do Brasil ali nessa produção de embriões, mas quais seriam as vantagens, né, de ter um embrião produzido in vitro, ao invés de sistemas tradicionais, naturais, né, de produção de embriões? Bom, é mais fácil você selecionar
e aprimorar geneticamente os seus animais. Então, quando a gente pensa na comercialização, por exemplo, é muito mais fácil você comercializar um embrião, você produzir um embrião e vender um embrião, do que você vender um animal inteiro. Um animal, você vender uma vaca, você vender um touro, é complexo, vai envolver transportar o animal de um país para o outro, para aí você agregar aquela característica daquele animal que você tem interesse no seu rebanho. Então, isso vai gerar um gasto muito grande. Com a produção de embriões, você pode pegar um embrião que tem a característica que os pais, os progenitores dele, né, os genitores deles, desse embrião, têm a característica que você quer agregar ao seu rebanho. Então, você compra o embrião, transporta o embrião, que é muito mais fácil, transfere para uma vaca sua, e aí pode ser qualquer vaca, porque ela é uma vaca que está servindo só fugiu o nome agora que usam, né? Barriga de aluguel. Seria como se fosse uma vaca barriga de aluguel. Então, você tem um animal de alta qualidade que foi gerado ali e um transporte bem mais fácil, uma disseminação muito maior. Você pode vender embriões para o mundo inteiro, então você pode espalhar isso para todo lugar. Tem também a questão da transgenia. Se você quiser produzir um embrião bovino transgênico, você precisa produzir um embrião bovino in vitro, para você conseguir manipular esse embrião, né, e produzir um transgênico. Tem alguns transgênicos que tentaram fazer, não sei que pé que tá hoje em dia, porque sempre que se fala em transgenia gera toda uma discussão, assim, né, do impacto disso, tal, e então não sei como que está atualmente isso, mas tentou-se por muito tempo fazer uma transgenia de um gene da miostatina, né? Então, utilizando o gene da miostatina, que é um gene que controla o crescimento muscular, né, desenvolvimento de musculatura. E se você altera esse gene, você tem animais que produzem uma quantidade muito maior de musculatura. Então, até eu trouxe essa foto aqui para vocês, que é um exemplo, né? Nesse caso aqui não é um animal transgênico, é um animal que foi selecionado, que já tinha essa mutação nesse gene, então é uma mutação que ela ocorre naturalmente também, né? Então não só pela transgenia, mas é para vocês terem uma ideia do tamanho desse animal, da capacidade dele, né? Da musculatura dele e do quanto de carne um animal desses pode gerar, né? Então, com um único animal você gera uma quantidade absurda de carne, você tem uma produção muito grande. Além disso, você consegue gerar uma maior quantidade de bezerros de um único progenitor de interesse. Então, se você pensa numa fêmea, por exemplo, ela vai ter uma gestação por ano, uma prenhez por ano, aproximadamente. Então, de uma fêmea de interesse, você vai ter um bezerro por ano, seguindo métodos tradicionais, né, naturais de produção. O macho você consegue ter mais, mas ainda assim vai ser uma coisa local, né? Você consegue produzir, você consegue com um único macho copular com várias fêmeas diferentes e gerar prenhez em várias dessas fêmeas, mas ainda assim você tem a limitação de espaço, de deslocamento, etc. Então, a produção in vitro de embriões, ela também é ela confere uma grande vantagem nesse ponto. Então, por exemplo, para a obtenção de gametas, né, do gameta masculino, num sistema natural, como eu falei, você teria lá o macho, faz a monta na fêmea e vai fazer em 1, 2, 3, vai cansar, vai ter que dar um tempinho para ele, né, se recuperar, enfim. E aí, quando você faz a coleta desse sêmen, então aqui tem essa pessoa aqui, né, da ABS, está coletando esse ejaculado do touro,
Esse ejaculado, ele é envasado nessas palhetinhas de sêmen, e essas palhetinhas de sêmen, elas são vendidas, congeladas em nitrogênio líquido, e elas podem ser vendidas pelo mundo todo, e elas são vendidas pelo mundo todo, e você pode usar uma dessas palhetinhas para inseminar uma vaca, que já é um benefício pensando na distribuição, ou você pode usar uma dessas palhetinhas para produzir centenas de embriões através da produção in vitro, porque com uma palhetinha dessas você consegue cultivar, você consegue fecundar diversos gametas femininos, então você consegue ter uma produção muito maior. Eu trouxe essa tabela aqui para vocês. O que eu queria chamar atenção para ela, todos esses dados aqui, para o que eu quero mostrar, são irrelevantes, né? Mas aqui são as idades, né? Os meses do macho bovino que eles utilizaram. E aqui a quantidade média de doses daquelas palhetinhas ali que eu mostrei para vocês, essas daqui, que eles conseguem fazer de um único ejaculado. Então, um touro que vai lá e com uma única ejaculação, ele consegue produzir mais de 100, às vezes quase 200, no caso de algumas idades, de alguns animais, né? Então, uma quantidade absurda de ejaculado. E se você pensa que cada um desses pode ser utilizado para produzir centenas, para fecundar centenas de gametas, então é um potencial muito grande, né? Uma capacidade muito grande de propagação das características desse macho, desse touro que a gente tinha interesse. No caso das fêmeas, que é ainda mais complicado, né, quando a gente pensa em gameta, porque se eu tenho uma fêmea que tem uma característica de interesse, tem uma genética ali que é muito boa, e eu quero que ela seja inserida no meu rebanho ou em outros rebanhos, ela só pode gerar, por produção natural, ela só pode gerar um bezerro por ano. É isso que ela vai conseguir. Então, existem várias técnicas, né, que já foram desenvolvidas que você superovula essa vaca. Então, o que é isso? Você dá alguns hormônios para essa vaca que você tem interesse, e vários desses folículos, aqui nessa foto que eu trouxe para vocês, são 2 ovários, né, de vacas, e cada uma dessas bolinhas aqui é um folículo. Cada uma delas tem um desses ócitozinhos aqui, né, dentro dele, ali. E numa produção natural, você teria apenas um desses que iria virar um bezerro. Quando eu superovulo essa vaca, eu faço com que vários folículos cresçam. Então, eu consigo ter vários folículos que vão crescer, vários ócitos que vão estar se preparando ali para as próximas etapas, né, do desenvolvimento. E aí, o veterinário, ele consegue pegar esse animal, ele faz, com o uso de ultrassom, ele consegue identificar aonde está o ovário, aonde estão esses folículos, e ele consegue aspirar esses folículos dentro da vaca. Então, a vaca está lá, viva, feliz, ele dá uma anestesiazinha nela ali, entra ali, faz palpação retal, né? Então, ele consegue virar, ele vira o ovário, acha direitinho onde está o folículo, espeta todos os folículos, vai furando cada um deles e pega esses gametas femininos, né? Os ócitos. Então, com isso, de uma única vaca, o que antes a gente ia ter um bezerro, aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui são vacas diferentes, né? Nelore, Senepol, Gir e Holstein. Essa é de carne, com certeza. Essa eu acho que é de carne, e essas duas são de leite. Então, a quantidade que você consegue obter de gameta feminina é muito maior. Então, de uma única vaca, você consegue, por exemplo, 27 para Nelore, você consegue, em média, 21 para Senepol,
A que você consegue menos dessas que eles olharam é a Holstein, que é a vaca holandesa, aquela malhadinha bonitinha. Você consegue 19. Então, o que num sistema natural você ia ter um bezerro por ano, aqui você consegue ter uma produção de no mínimo 18 gametas femininos em um único ciclo. Isso aqui é um ciclo. Então, é um ciclo. Eu consigo fazer isso 1 mês, 2 meses, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Então, eu consigo fazer isso ao longo do ano. Eu consigo pegar esses gametas e produzir embriões e transferir para outras vacas receptoras, que vão servir só de barriga de aluguel, para a gestação desse bezerro. E a minha vaca de interesse, ela nem vai emprenhar. Ela vai ficar lá só produzindo gametas. Eu não preciso nem emprenhar ela. Então, assim, é uma vantagem muito grande também, né? E isso facilita muito a disseminação das características de interesse do animal que você tem ali. Bom, e aí eu falei para vocês, né, da importância, das vantagens de se utilizar, do quanto fica fácil disseminar. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho das etapas, né, de como é feita essa produção de embriões in vitro. E aí eu vou mostrar para vocês também aonde estão as dificuldades, as barreiras que a gente superou e as barreiras que a gente ainda tem para superar nessas etapas da produção. Então, a produção in vitro, ela é basicamente dividida em 3 etapas. A primeira delas é a maturação in vitro. A maturação in vitro, ela é feita no gameta feminino. Então, o gameta feminino, quando ele é coletado, ele não está pronto ainda para ser fecundado. Ele não é fecundado naquele momento. Eu preciso maturar ele, eu preciso fazer com que ele seja capaz de ser fecundado. Então, para isso serve a etapa de maturação in vitro. A fecundação in vitro é quando eu, de fato, vou colocar junto o meu gameta feminino e o meu gameta masculino, deixar eles juntos lá para que ocorra a fecundação, né? O momento do não perturbe, deixe o amor acontecer, como a gente brinca. E a última etapa, que é a etapa do cultivo in vitro, que é o momento que, tá, ok, eu tenho meu embrião de uma única célula que foi ali recém-formado. Eu preciso cultivar ele para que ele cresça e consiga e possa ser transferido para uma vaca, para um animal receptor. Bom, as etapas, né? O que acontece em cada uma dessas etapas? Como eu falei para vocês, a primeira etapa é a maturação in vitro. Na maturação in vitro, o gameta feminino, ele vai passar por diversos processos fisiológicos, moleculares ali, que vão permitir com que ele suporte o desenvolvimento embrionário. Então, o que a gente fala ele vai adquirir a competência oocitária, ele vai se tornar um ócito competente. A maturação ela é dividida a fins didáticos mesmo, como maturação citoplasmática e maturação nuclear. Mas é uma separação assim, é didática, é para facilitar para entender. Isso tudo acontece junto ali no mesmo momento, né, em sincronia. O que seria a maturação citoplasmática? Durante essa maturação, né, do ócito, essa preparação do ócito, ele vai passar por migração de diversas organelas. Então, diversas organelas que estão mais na periferia do ócito vão para uma região mais cortical do ócito, e o oposto também acontece. Então, ocorre muita migração de organelas dentro do ócito. E nesse momento também, o ócito, ele vai estocar muita coisa. Então, ele armazena, ele produz e também com o auxílio dessas celulinhas aqui, se vocês olharem, esse aqui é o ócito. Aqui em volta dela, eu tenho as células do cúmulos. São células que a função delas é ajudar o ócito, basicamente. Então, o que elas fazem é, elas produzem diversas coisas e mandam para o ócito. Então, esse ócito, nessa fase de maturação, ele também vai armazenar diversos RNAs mensageiros, proteínas, lipídios,
tudo que ele for precisar para garantir o começo do desenvolvimento embrionário. Então, ele está armazenando coisas dentro dele para que quando ele for se tornar um embrião, ele conseguir se desenvolver, ele conseguir progredir o desenvolvimento. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma fotinho para vocês, que seria da migração dos grânulos corticais, que são essas bolinhas aqui, né, marcadas em verde. Aqui é de um ócito que ele não teve a migração correta, né, desses grânulos corticais. Então, os grânulos corticais não migraram da forma que deveriam durante a maturação. Aqui são dois ócitos que tiveram uma migração parcial, mas ainda não foi a ideal. E aqui é um ócito que teve uma migração correta, né? Então, esses grânulos corticais, eles migraram corretamente e eles se distribuíram na região periférica do ócito. Esses grânulos corticais, eles são muito importantes porque eles têm um papel de evitar a polispermia. Então, quando o espermatozoide entrar nesse ócito, esses grânulos corticais, eles vão liberar diversas moléculas, diversas substâncias que vão impedir que outros espermatozoides entrem dentro desse ócito. Então, vocês conseguem perceber assim, a importância dessa migração, dessa redistribuição de organelas ocorrer corretamente, né? Aqui eu trouxe um exemplo, mas tem todas as organelas que mudam que mudam de localização durante esse processo, elas têm um papel fundamental durante o desenvolvimento do embrião, né? Então é muito importante que ela ocorra corretamente. E a segunda fase, né? Não segunda fase, mas segunda separação didática para entender a maturação é a progressão nuclear, a maturação nuclear. Quando os ócitos eles são coletados, né, dos ovários ali das vacas, eles estão bloqueados. Eles começaram a meiose 1 e eles bloquearam. Eles estão bloqueados na prófase da meiose 1, que é ou a fase de vesícula germinativa, que é essa fase aqui, né? Então, aqui o ócito corado e aqui o DNA dele. Então, ele tem essa vesícula germinativa aqui, que é a prófase da meiose 1. Durante a maturação in vitro, esse ócito ele vai terminar a meiose 1, ele vai liberar o primeiro corpúsculo polar, né, que é o resto, digamos assim, do DNA que ele não vai usar, né, os cromossomos que ele não vai usar, e ele vai formar a segunda placa metafásica. E aí ele vai bloquear novamente. Isso no caso de bovinos, né? Então ele bloqueia em metáfase 2. Ele sai de um bloqueio da prófase 1 e ele vai para um bloqueio da metáfase 2. Ele só vai terminar a meiose 2 com a entrada do espermatozoide. Então isso é bem legal, que ele não termina, o ócito ele não termina a maturação nuclear dele, né? Ele não conclui a meiose 2 até que o espermatozoide entre dentro dele. Bom, e a segunda etapa que eu falei para vocês é a fecundação in vitro. Nessa etapa é a etapa que nós vamos, de fato, colocar o nosso gameta feminino e o nosso gameta masculino juntos. Mas o gameta masculino, ele também precisa passar por um preparo antes de ser capaz de fecundar um ócito. Se eu só pegar um espermatozoide e colocar junto com o meu ócito, o meu gameta feminino, ele não vai ser capaz de fecundar esse ócito. Por quê? No animal, né, quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide ele passa por todo o trato reprodutor feminino. Durante essa passagem, né, ele vai passar por diversas mudanças estruturais, né, na membrana dele, que vão permitir que no futuro ele faça a reação acrossômica, que é isso aqui, ó. Quando ele vai entrar no espermatozoide, essa região aqui, que é o acrossomo, ela vai, em contato com o ócito, ela vai reagir e ela vai liberar algumas enzimas que vão fazer com que esse espermatozoide consiga
entrar dentro do ósseo, né? Que ele consiga liberar o material genético dele aqui, para dentro do ósseo. E in vitro, a gente precisa induzir isso. Então, na fecundação in vitro, nós induzimos isso como? Quimicamente. Então, existem diversas substâncias, né, heparina, cafeína, que elas são acrescentadas no meio de cultivo, no meio de fecundação, né, desses gametas, que vai fazer com que o espermatozoide seja capacitado. E ainda na fecundação, na etapa da fecundação, que vai ocorrer a fusão, né, do genoma materno, aqui um ósseozinho, né, o genoma materno e o genoma paterno. Aqui é um corpúsculo polar, o segundo corpúsculo polar, que acabou de ser liberado, né, essa fusão do segundo corpúsculo polar com a entrada do espermatozoide. E então aqui eu tenho um zigoto, a formação do zigoto, que ocorre pela fusão dos gametas, né? E tudo isso ocorre na fecundação in vitro. Ok, desse embrião que foi fecundado in vitro, que foi produzido, eu preciso cultivar ele agora até que ele vire um embrião no estágio de blastocisto, que é o que a gente chama, que é o que normalmente a gente transfere, né, para a vaca receptora. Então, aqui é um resuminho, né, que até é o que estava na minha tese do programa. Então, é feita a maturação in vitro, aqui o tempo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né, de 22 a 24 horas, a fecundação in vitro, tem gente que faz até de 6 horas, mas de 6 a 18 horas pode ser feita essa fecundação in vitro, e o cultivo in vitro, que é a longa etapa, que você cultiva esses embriões aí por 6, 7, 8 dias, às vezes até mais. E aí você pode pegar esse embrião, congelar, pode transferir um embrião fresco, mas você precisa produzir esse embrião, então você precisa cultivar esse embrião para que ele cresça. Durante esse período, vai ocorrer as primeiras clivagens, que são utilizando as coisas que o ósseo estocou. Lembram que eu falei para vocês que o ósseo ele estoca várias coisas durante a maturação? Então, essas coisas que ele guardou ali, que ele juntou dentro dele, aqui nesse começo do desenvolvimento, ele vai consumir essas coisas, ele vai utilizar essas coisas para conseguir se manter ali, conseguir sobreviver, se dividir, gerar novas células. E aí tem as outras etapas, né, que ocorrem nesse momento, que seriam ativação do genoma embrionário. Então, aqui no começo do desenvolvimento, o genoma do embrião ele está silenciado, ele está funcionando com tudo que veio do estoque materno. E é nessa etapa que ele vai ativar o seu próprio genoma e começar a produzir as coisas como um indivíduo único, como um ser único, né? Até então ele era só a fusão do gameta feminino e do gameta masculino. Agora não, agora ele é um ser único, né? E aí ele vai passar pelos processos de compactação, que seria a agregação dessas células, né? A formação da blastocele, e aí nós temos o blastocisto, que é essa estrutura aqui, né? Que é aqui normalmente nós transferimos para a vaca receptora, e esse embriãozinho aqui ele tem ele tem a primeira diferenciação de linhagem celular, né? Então ele tem as células que seriam aqui da massa celular interna e as células do trofectoderma. As células da massa celular interna são as que normalmente são utilizadas quando você vai fazer cultivo de células tronco embrionárias, né? Então você pega só essas celulinhas aqui, dessa região mais interna, e usa para o cultivo de células tronco. Bom, a produção in vitro, apesar dela já existir há bastante tempo, ela ainda tem alguns gargalos, né? Algumas etapas que não são tão eficientes. Por exemplo,
aproximadamente 30% a 40% dos oócitos que a gente inicia ali na maturação in vitro, eles vão chegar a virar um blastocisto no final. Então, todas as etapas que a gente tem uma perda, sendo que a maior perda ela ocorre no cultivo, né? Então, na última etapa do desenvolvimento, que é a etapa mais longa, é onde ocorre a maior perda embrionária. Desses embriões, desses blastocistos que a gente produziu ali, que já é 30% a 40% do que a gente começou, menos de 50%, ao serem transferidos, eles serão capazes de gerar prenhez. Então, ele chegou ali em blastocisto, eu vou transferir para um animal, e ainda assim, metade deles não vai para frente, não vai gerar prenhez. A outra metade vai, assim, estatisticamente falando, né, em porcentagem, em média. E ainda, esses que gerarem prenhez, os embriões que gerarem prenhez, eles várias vezes resultam em maior taxa de aborto. Então, esses animais produzidos in vitro, eles têm uma maior taxa de aborto, eles causam uma maior taxa de aborto, né? Os bezerros, ao nascerem, eles podem ter um problema de tamanho, então eles têm tamanho maior. Isso, na hora do parto, é um grande problema, né? Quanto maior o animal, mais difícil vai ser parir, isso pode causar a morte da vaca, a morte do bezerro, a morte de ambos. Então, tem um aumento de mortalidade também. Você também existem algumas anomalias que são observadas com maior frequência nesses embriões. Então, assim, atualmente a gente consegue produzir embrião in vitro, a gente consegue vender, consegue ser eficiente na produção de embrião in vitro, mas ainda existem diversas etapas que tem muito a ser melhorado, que tem um potencial muito grande para ser melhorado e que é fundamental melhorar essas etapas para garantir que a produção in vitro seja mais eficiente, que ela cumpra um papel melhor do que o que ela cumpre atualmente. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho do meu trabalho para vocês, porque o meu trabalho ele envolve um pouco dos dois, né? Então tem a parte mais aplicada da coisa, né? Do melhorar a seleção de embriões e entender um pouco mais desses embriões, né? Então uma parte mais básica, uma parte mais potencialmente aplicável aí. Eu fiz esse trabalho comecei em 2014, né? Terminei em 2018. Fiz aí pelo programa de biotecnologia. Eu fiz sob a orientação da professora doutora Marcela Pecora Milazotto. E o título dele é A Cinética do Desenvolvimento Embrionário e suas relações com o perfil epigenético. Bom, por que a cinética, né? Por que cinética do desenvolvimento? Existe um modelo, na verdade existem vários modelos, né? Esse é um deles, que é utilizado em humanos, que é baseado no momento das primeiras clivagens. Então, tanto a primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, quarta clivagem, todas essas etapas, elas já foram avaliadas, né? Então, embriões que atingiram essa clivagem, 2 células, 4 células, 8 células, em determinados tempos, teriam uma maior probabilidade de gerar blastocisto, de implantar. Então, implantar seria iniciar ali, né, o processo de prenhez, de gestação. Aqui no caso é gestação, porque a gente está falando de humanos. Então, esse é um modelo que é usado para humanos, né, de cinética, e vários tempos diferentes, mas os mais rápidos, no geral, os embriões mais rápidos, né, que atingem esses estágios primeiro, eles são embriões que têm uma maior capacidade de gerar gestação. Então, eles são embriões que
são potencialmente melhores, né? Eles têm características ali fisiológicas deles que permitem que eles gerem uma gestação, enquanto os embriões mais lentinhos, os que demoram um pouco mais para clivar, não são tão eficientes assim. Então, o que nós fizemos, né, isso já tinha sido feito no nosso grupo, foi tentar trazer esse modelo, né, esse modelo de embriões humanos, para o modelo bovino. Então, utilizando a mesma técnica de seleção baseada na cinética das primeiras clivagens, nós criamos um modelo, né, que é para bovinos. Como que é isso? Então, nós fazemos a maturação in vitro, a fecundação in vitro, seguindo os protocolos tradicionais, né, de cultivo, de produção de embriões, e colocamos esses embriões para cultivar. Então, os zigotinhos ali, recém-fecundados, nós colocamos eles para cultivar. Com 40 horas que nós fecundamos eles, nós separávamos os embriões lentos, que eram aqueles com 2 ou 3 células, e os embriões rápidos, aqueles que tinham 4 ou mais células. E aí, nós acompanhamos esses embriões ao longo do desenvolvimento, né, em vários estágios. E aí eu falei para vocês, né, o título, né, a cinética do desenvolvimento embrionário e as relações com o perfil epigenético. O que é epigenética? Bom, a epigenética, não sei se vocês estão familiarizados com isso, né, são modificações hereditárias, né, então elas podem passar de uma célula para outra, e que não envolvem mudanças na sequência de DNA, mas impactam a expressão gênica. Como assim? Eu tenho minha sequência de DNA. A epigenética, ela auxilia, ela define o que vai ser lido. Então, eu tenho um gene, não necessariamente ele vai ser transcrito, né? Ele vai ser transcrito, futuramente traduzido. Então, não necessariamente ter um gene significa que ele vai estar sendo expresso. A epigenética controla essa expressão. E ela é muito dinâmica, ela tem vários mecanismos diferentes. Por exemplo, aqui, metilação do DNA, modificações de histonas, os RNAs de interferência. Então, são todos mecanismos epigenéticos, né, que controlam a expressão dentro de uma célula. No caso, o que eu mais vou falar para vocês aqui é da metilação do DNA, que eu fiz algumas modificações de histonas também, eu vou mostrar para vocês, mas a metilação do DNA foi assim, o que deu os dados mais interessantes, né, e que existem várias ferramentas que a gente pode avaliar isso bem, então foi por isso que eu acabei usando bastante ela no meu doutorado. E o que é, né, a metilação do DNA? É a adição de grupamentos metila. Então aqui, ó, tem uma citosina lá no meu DNA. Essa citosina, ela pode ser metilada por uma DNA metiltransferase. Então, tem enzimas específicas que vão adicionar um grupamento metila, essa perninha aqui, ó, na minha citosina. Então, ela se torna uma 5-metilcitosina. E existem enzimas que também conseguem remover essa 5-metilcitosina. A primeira etapa delas, né, é a formação da 5-hidroximetilcitosina, e depois ela gera outras modificações, né, e outras enzimas atuam nesse papel, nessa remoção, né, tem um papel nessa remoção. Mas então aqui é uma etapa de metilação, início de desmetilação. E por que ela é importante, né? Se eu tenho um gene, uma região gênica ali, e eu tenho ausência de metilações, então é uma região que não está metilada, uma região desmetilada, essa região está acessível para ser expressa, ela provavelmente estará sendo expressa, né? Depende um pouco da região que essa metilação tá, se é uma região de promotores, se é um promotor grande, mas no geral existe uma associação com a ausência de metilação e a maior expressão desse gene, e o oposto também é válido. Então, se eu tenho um gene com muitas metilações,
é um gene que eu tenho repressão, é um gene que eu tenho silenciamento. Por que isso é importante no desenvolvimento embrionário, especificamente? Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre uma onda de reprogramação, de metilação, não só de metilação, né, de estonas, de tudo. Mas de DNA é uma coisa que já está bem caracterizada, né? Então aqui seria os níveis, né, a quantidade de metilação do DNA do genoma materno, aqui, do genoma paterno. E durante o início do desenvolvimento, o genoma dos dois, né, o DNA de origem materna e de origem paterna, ele vai ser desmetilado. Ele é quase, assim, a maioria das metilações dele são removidas. Apenas algumas metilações que são de regiões de imprint, de elementos de repetição, coisas que precisam ser mantidas silenciadas, né, não são apagadas. Então, essas metilações são mantidas durante o desenvolvimento, por isso que não zera aqui. Sempre tem um pouquinho ali que fica para garantir que esse embrião esteja saudável. E depois, esse embrião, ele vai começar a estabelecer novas metilações, adicionar novas metilações, conforme a necessidade dele. Então, ele apaga as marcas que ele tinha de quando ele era metade gameta feminino, metade gameta masculino. Ele apaga essas marcas, a maioria delas, e aí ele coloca as marcas de acordo com o que ele precisa. Então, ele programa o genoma dele como um ser, né, para produzir tudo que ele for precisar ao longo do desenvolvimento. Como eu falei para vocês, né, a metilação do DNA é uma delas aqui, né? Então, essa desmetilação seguida da metilação do DNA. E aqui são algumas modificações de histonas. As modificações de histonas, assim, elas são uma quantidade absurda. Acho que são mais de 4.000 modificações de histonas que já foram identificadas. Então, é uma quantidade absurda. Tanto que quando se fala, né, em modificações de histonas, se fala muito em código de histonas, porque não é uma modificação, são várias, né? São várias que vão construir um cenário de expressão ou de silenciamento. E nessa imagem aqui, eu trouxe ela para mostrar para vocês que durante o desenvolvimento embrionário ocorre uma reprogramação muito grande. Então, tanto de metilação do DNA quanto de modificações de histonas, né, acetilação, metilação, tem outras que eu não trouxe aqui, como fosforilação e etc, etc. E praticamente todas elas, acho que eu nunca vi nenhuma que se mantinha inalterada durante o desenvolvimento embrionário. Então, é um momento assim de grande alteração, né, de grande modificação embrionária e, consequentemente, de grande suscetibilidade a erros. Porque se o embrião está passando por todas essas mudanças ali, se algo não está correto, se algo não funciona bem, tem grande chance disso causar um impacto nessa reprogramação, na hora do embrião ficar da forma que ele deveria, isso pode ter causado um impacto ali anterior e isso vai resultar em perda embrionária, incapacidade do embrião de gerar prenese, etc. Bom, e aí dos meus resultados, né? O que eu tive de resultado? Então, aqui são os meus embriões, né? Os embriões rápidos aqui na parte de cima. E os embriões lentos na parte de baixo. Aqui, os recém-clivados, né? Então, quando eu olhava eles em 40 horas. Aqui, quando eu olhava eles em 96 horas pós-inseminação. E aqui no final, quando eu pegava eles já em estágio de blastocisto. Aqui, essa primeira imagem é para 5-metilcitosina, né? Então, é a metilação do DNA propriamente dita. E aqui é a 5-hidroximetilcitosina, que é aquela primeira etapa da remoção dessa metilação do DNA. Então, o que nós observamos é que os embriões rápidos, que são esses em vermelho aqui,
Os embriões lentos, eles têm perfis diferentes de reprogramação. Então, eles se comportam de um jeito diferente durante esse momento de reprogramação do genoma embrionário. E os embriões rápidos, eles têm um perfil de reprogramação, né? Então, essa desmetilação seguida da remetilação, que é observado em embriões produzidos em vivo, que são os embriões de boa qualidade, né? O gold standard que a gente usa para comparar com os nossos embriões em vivo, em vitro. Então, os nossos embriões rápidos, eles têm um padrão, eles têm uma cara, digamos assim, que seria mais semelhante ao embrião produzido em vivo. Então, isso é um bom sinal, é um sinal de que talvez eles tenham a mesma capacidade de gerar prenhez e de se desenvolver quanto o embrião em vivo. Além disso, como nós vimos aqui essa diferença tão grande, né, de metilação do DNA em embriões de cinéticas distintas, nós resolvemos avaliar o perfil de metilação, né, do DNA desses embriões, assim, o padrão de metilação. O que estava diferente nesses embriões? Ok, nós vimos que o nível é diferente, que eles reprogramam diferente ali, mas o que? Quais genes, quais sequências, quais regiões estão diferentes, né? E aí nós utilizamos microarray para identificar quais regiões, né, quais fragmentos, quais sondas estariam mais metiladas ou menos metiladas. E nós tivemos um resultado assim que surpreendeu bastante a gente, porque nós achávamos que eles seriam diferentes, obviamente, mas não que seriam tão diferentes assim. Os embriões lentos, eles tinham mais de 9.000 sondas acima do background que estavam só neles, né, só acima do background neles. E os embriões lentos, mais de 20.000 sondas que estavam acima do background apenas neles, né? Então, e quando a gente fez a distribuição, né, dessas sondas em regiões, né, diferencialmente metiladas, o que nós vimos é que os embriões rápidos, eles tinham hipermetilação em quase 8.000 regiões, né? Então, eles tinham uma quantidade muito grande de metilações, maior do que a dos embriões lentos, e mais que os embriões lentos, por si, eles também tinham metilações, hipermetilações, em regiões diferentes das regiões que os rápidos tinham. Então, além de terem níveis diferentes de metilação, eles metilam coisas diferentes. E aí, quando nós fomos olhar para essas metilações, né, essas regiões que estavam metiladas, e tentar entender o que isso teria de impacto, né? Nós identificamos que genes diferencialmente metilados, nós tínhamos 101 processos biológicos que estariam sendo alterados por esses genes, que estariam hipermetilados em embriões rápidos, e 27 que estariam hipermetilados em embriões lentos. E diversas dessas vias eram vias assim fundamentais, vias de metabolismo, de morte celular, de morfogênese, desenvolvimento embrionário. Então, assim, diversas vias que seriam fundamentais para esses embriões, né? Potencialmente estariam associadas à qualidade desses embriões. Aí, como eu falei para vocês, né, eu vou só dar uma passadinha rápida, que eu também fiz a avaliação de algumas estonas, né, e aqui o embrião rápido, aqui o embrião lento, aqui para modificação da tripla metilação da lisina 27 da estona 3, aqui para tripla metilação da lisina 9 da estona 3, né, e o que nós vimos novamente é que o embrião rápido, ele tem um padrão semelhante ao embrião em vivo, né? Então, ele aparentemente tem um perfil, um padrão de qualidade melhor, que se assemelha mais ao embrião em vivo. E essa daqui é uma acetilação da lisina 9. Esse não teve como a gente comparar com embriões em vivo, porque os embriões
não existe um consenso na literatura sobre qual seria o perfil, né, de um embrião em vivo. O embrião em vivo, como essa modificação se comportaria ao longo do desenvolvimento embrionário, né? Mas, novamente, os embriões rápido e lento, eles também têm um perfil distinto de acetilação da lisina 9. Bom, então, com o meu trabalho, né, do doutorado aí, o que eu concluí é que os embriões lentos, eles de fato apresentam um perfil aberrante, né, de mecanismos epigenéticos. Eles aparentemente não estão promovendo esse silenciamento gênico de forma eficiente, né, eles estão mantendo mais regiões desmetiladas, mais acessíveis à transcrição durante o desenvolvimento. Isso pode ser um problema. E que talvez isso seja uma das causas, né, associadas com a maior perda embrionária após a transferência, porque se eu tenho embriões que são produzidos in vitro, que quando eu estou cultivando eles in vitro, eu considero eles iguais, né, e eu transfiro todos eles igualmente, eu vou ter uma perda provavelmente maior desses embriões lentos que estão sendo que estão tão anormais, né, que estão passando por todos esses problemas epigenéticos. Bom, e aí, como eu falei para vocês, agora eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo agora, né? Eu estou na UFABC, na Universidade Federal do ABC, no LEME, o Laboratório de Epigenética e Metabolismo Embrionário. Então, o que nós trabalhamos é com a relação, né, de metabolismo e epigenética, porque já se sabe que tanto para células-tronco quanto para alguns tipos de câncer, e existe uma relação direta, né, de alguns metabólitos no controle epigenético. Então, por exemplo, aqui, ó, succinato, alfa-cetoglutarato, acetil-CoA, NAD+, S-adenosilmetionina, são todos metabólitos, são todas moléculas que têm um papel direto no controle de acetilação de estonas, desacetilação de estonas, metilação de estonas, desmetilação de estonas e metilação e desmetilação do DNA. Então, tem muita coisa aí que a gente ainda precisa entender nesse embrião, né, do que está acontecendo. E aí o meu trabalho, né, a porçãozinha do meu trabalho é utilizando 2 metabólitos, análogos, né, na verdade, de metabólitos, do succinato e do alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ele aumenta a atividade das enzimas desmetilases. Então, ele aumenta a remoção das metilações. E o succinato, ele tem um efeito oposto, ele bloqueia essas enzimas, né? Então, ele reduz a desmetilação. E aí, nos meus dados, né, que eu tenho até agora, nós comprovamos que o uso do succinato, ele faz com que aumente a quantidade de metilações, né? Então, aumenta a quantidade de metilações que vai permanecer ali no embrião. E o uso do alfa-cetoglutarato, ele reduz essas metilações, né? Então, eu tenho um embrião aqui com mais metilações, um embrião com menos metilações, através da manipulação desses análogos. Bom, por que é importante, né, isso? Para a gente entender, principalmente o impacto de pequenas alterações no meio de cultivo, né? Porque o que se faz muito hoje em dia para tentar melhorar a produção in vitro de embriões é você coloca várias coisas diferentes no meio de cultivo. Se eu preciso melhorar o cultivo do meu embrião, eu vou lá e taco coisa lá dentro. E isso pode ter um impacto no metabolismo epigenético, que talvez gerar um embrião ali só não seja... Talvez o objetivo não deva ser só gerar um embrião, mas sim gerar um embrião de muita qualidade, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas manipulações de meio aí que a gente faz às vezes. E tentar trazer isso, tentar entender o que é um embrião saudável, para aí a gente tentar reproduzir ele, né? Se eu entendo como deve ocorrer a reprogramação no embrião, como eu devo produzir um embrião saudável, então talvez eu consiga fazer essa adaptação para o meu sistema in vitro
e consiga produzir embriões melhores, que vão ter capacidade de gerar um bezerro saudável e etc. Bom, então eu gostaria de agradecer a CAPES, a FAPESP, a todas as instituições que eu fiquei nos últimos anos, agora a Universidade da Califórnia em Davis, que eu estou para fazer alguns experimentos aqui, e ao meu grupo de laboratório, né, o grupo da professora Marcela Milazotto, daqui, e que a gente trabalha bastante lá, e os embriõezinhos que aparecem lá, que quando eles decidem colaborar com a gente, aparecer bastante, assim, que fica essa coisa linda. Muito obrigada pela palestra, pela participação. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Tá bom. Aí. A Letícia Rezende perguntou: em quais situações seria mais comum a FIV em bovinos, por exemplo? Não sei se utiliza o termo FIV para bovinos também. Sim, se utiliza o termo FIV, né, que seria a fecundação in vitro, ou fertilização in vitro, tem gente que fala fertilização, mas eu já vi umas discussões de, não deve ser fertilização, porque não é terra que você está jogando adubo para fertilizar. Então, o termo correto seria fecundação, né? Mas sim, a fecundação in vitro é que aí depende do animal, você faz coisas diferentes, né? Então, por exemplo, para humanos, você costuma pegar já ócitos que estão em um estágio mais avançado de maturação, então a etapa de maturação é diferente. Tem várias variações que são específicas de espécies, né? Então depende muito da espécie que você está trabalhando. Então, no geral, às vezes, até quando as pessoas falam de embriões produzidos in vitro, elas se referem a embriões FIV, que é a forma como ele foi fecundado, né? Porque aí, normalmente, o momento que você vai transferir pode ser diferente, o momento que você vai coletar pode ser diferente. Mas sim, a FIV é um termo muito utilizado aí para definir os embriões que são produzidos in vitro. Não sei se foi exatamente essa pergunta. Não, acho que deve ter respondido sim. Isso, a pergunta. Obrigada, Tatícia. Qual situação seria mais comum, né? Então, depende muito da espécie mesmo, mas muita gente usa o termo FIV como sinônimo do termo PIV, né? Então, seria o embrião produzido in vitro e o embrião fecundado in vitro, como sinônimo, frequentemente. A gente tem outra pergunta. Como a metilação atua silenciando os genes no DNA, esse método pode ser uma possível ferramenta de prevenção de doenças genéticas em humanos? Sim, tem muita pesquisa a respeito disso. Tem muita pesquisa utilizando, né, esses mecanismos de silenciamento epigenético, tanto para tumor quanto para tratamento de doenças. Tem muita coisa, muita. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Se você já utilizou softwares para analisar imagens, para predizer as etapas de desenvolvimento embrionário e a viabilidade dos embriões? Eu nunca utilizei, mas existem ferramentas, sim, principalmente para embrião de humano, né? Porque se para bovino, às vezes você já quer transferir um embrião viável, imagina para humano, né? Que envolve toda a parte de emoção e preparo e etc, né? Então, existe muito essa tentativa de melhorar o diagnóstico para escolher o embrião que é o que vai para frente. Então, isso existe, né? Existe ferramentas tanto visuais, né? Que você tira foto desses embriões. Então, hoje em dia, existem sistemas de cultivo, né? Estufas de cultivo, que elas já tiram foto dos embriões ali dentro, que é para você nem precisar tirar eles do cultivo, colocar eles em um ambiente ruim, né? Então, você tira a foto deles ali, usa um software para avaliar e ele vai te dizer quais são os melhores embriões que você tem ali.
Mas isso é muito válido para humano, né? Que você tem uma quantidade pequena de embriões, cada caso é um caso muito especial. Para bovinos que, de certa forma, você precisa de quantidade, você precisa identificar formas de selecionar eles em quantidade também. Não dá para tirar foto um por um e selecionar um por um, fica um pouco inviável. Quando a gente pensa no cultivo de embriões, a gente, às vezes, faz, assim, cultivo de 500 oócitos juntos. Então, para tirar foto de cada um é quase impossível. Existem alguns marcadores também que tentam identificar no meio de cultivo, né, desses embriões. Então, você cultiva o embrião, coleta uma parte desse meio para ver, e aí você tem alguns marcadores, às vezes, que estão associados com maior gestação. Então, você consegue tentar selecionar aí o embrião que tem maior potencial de desenvolvimento. Ok. Tem mais, acho que a última pergunta deixa eu ver se foi. Sim. O uso de soro fetal bovino pode estar associado, né, com as alterações no perfil epigenético. Sim, tem a síndrome do bezerro gigante, que é em bovinos, né? Ela tá associada aí a algumas regiões que são imprinting no genoma e que precisam ser mantidas, né? Então, um dos alelos, eu não lembro agora se é o paterno ou o materno, mas um deles precisa ser silenciado em toda a vida do indivíduo. E o uso do soro fetal bovino altera esse imprinting, né? Então, ele tira essa metilação desse alelo que deveria permanecer metilado, e o que você tem é um bezerro gigante. Ele nasce, assim, com um tamanho absurdo, quase mata a mãe quando nasce, quase morre quando nasce, porque ele não consegue respirar. É bem complicado. Então, sim, o uso de soro fetal bovino, ele parece estar muito associado. Infelizmente, ainda tem muitos lugares que usam. O que se faz hoje em dia é tentar reduzir um pouco, né? Antigamente, como o que você queria era produzir embrião, eles tacavam um monte de soro fetal bovino que era para ter embrião. Hoje em dia já está tentando, já tentam reduzir cada vez mais, né? Diminuir cada vez mais ou abolir mesmo do meio de cultivo desses embriões. Uhum.